Paz do Senhor Jesus, queridos amados irmãos, mais uma vez venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, que a presença do Senhor Jesus habitará sobre a tua vida, que a palavra nessa noite fique em 2 Reis capítulo 5, que o título da mensagem, Naamã é curado de lepra. A palavra do Senhor diz, Naamã, chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramentos aos assírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso a uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Olha só, queridos amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. Naamã era uma pessoa muito importante para o seu rei, que era da Síria. Mas a palavra do Senhor diz que Naamã, ele tinha uma doença, uma lepra. Antigamente, a lepra, ele trazia vergonha para todos aqueles que mostrassem a sua lepra, a sua doença. E muitos eram rejeitados, até mesmo separados da sociedade. Mas a palavra do Senhor diz que Naamã, ele vestia uma capa, ele vestia uma armadura. E ali ele escondia a sua doença, da qual ninguém sabia que Naamã tinha. Então, interessante que somente dentro da sua casa, a sua esposa sabia a doença que o seu marido tinha. E ele era um homem, ele era um governador, ele era o chefe do exército da Síria. Ele era um homem muito importante. A palavra do Senhor diz que quando ele se vestia, quando ele estava dentro da sua casa, ali a sua esposa via a sua doença, via o mau cheiro. Porque a lepra, antigamente, ele causava mau cheiro por causa das suas feridas. E ali, quando ele vestia a sua capa, ali ele saía para fora e era um homem muito respeitado. E a palavra do Senhor diz que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levou presa a uma menina que ficou a serviço de sua mulher. Olha só, eles guerrearam contra Israel. Eles retiraram uma menina israelita e colocou para dentro da sua casa para ser serva da sua esposa. Então, interessante que talvez Naamã matou seus pais. Aquela menina era órfã. Aquela menina, eles retirou da cidade lá de Israel e colocou para dentro da sua casa. Mas aquela menina, ela pode ter colocado, ela podia ter raiva, ela podia ter ódio de Naamã. Ela podia ter, como se diz, que Naamã morresse com a sua doença. Porque quando ela foi para a casa de Naamã, ela viu Naamã, as suas chagas, as suas feridas. Ele retirava a sua armadura, a sua proteção. Não falo de guerra, mas a sua proteção, da qual ele não ser rejeitado pelo povo. É tão interessante que Naamã, quando ele chegava dentro da sua casa, a menina falou para a sua esposa, disse para a esposa de Naamã, olha, há um profeta em Samaria que pode curar dessa enfermidade. Mas só que falou para a mulher, porque a menina, ela não tinha domínio, ela não tinha poder de chegar até o chefe do exército da Síria. Ela não podia chegar até Naamã e citar essas palavras. Por quê? Porque aquela menina, ela podia ser rejeitada. Porque aquela menina já vinha do lugar da qual eles lutaram, eles guerrearam contra Israel e aí mataram o povo, talvez uma quantidade de povo de Israel, e retirou aquela menina daquele lugar. Mas aí, aquela menina, ela foi muito inteligente de falar para a esposa de Naamã.
o meu servo, o seu senhor, ele pode ser curado. Olha só o tanto que é interessante. Quando aquela menina disse para a esposa de Naamã, ela ouviu, mas ela não disse diretamente para ele. No mesmo dia da qual aquela menina chegou até ele e até ela e falou. Aquela menina, ela guardou a sua vontade de curar o seu servo. Que aonde aquela menina em Israel ainda há profetas, que em Israel ainda há homens de Deus, da qual são escolhidos pelo Senhor. E quando aquela menina disse novamente para a esposa de Naamã, disse novamente, diga para o meu servo que ele pode ser curado. E quando a sua esposa, a segunda vez que a sua esposa ouviu da menina, ela disse, chegou até Naamã e disse para ele, marido, aquela menina que vocês trouxeram de Israel, aquela menina que serve a mim, ela disse que aonde ela morava, aonde Israel, da onde que ela foi retirada, há um profeta que pode te curar. E Naamã, ele ouviu, mas não acatou. E novamente, aquela menina disse para a esposa de Naamã, disse para ela, olha, fala para o meu servo que ele pode ir até lá. Olha aonde que vai o orgulho do ser humano. A necessidade de um ser humano de clamar a Jesus, qual a sua causa, qual a sua necessidade, de se render ao Senhor Jesus, de buscar a face do Senhor. Aquela menina, ela podia desejar a morte de Naamã. Ela nem precisava falar que há profeta em Israel que pode curar da sua lepra. A palavra do Senhor diz que segunda vez não chegou até a esposa de Naamã, a menina, mas a esposa de Naamã chegou até ele e disse para ele, olha, vai até Israel e procura o profeta da qual a menina está dizendo que há cura para a sua enfermidade. Só que Naamã, ele vestiu uma capa. Naamã, ele não queria mostrar para os seus servos que ele tinha uma doença, da qual, se ele mostrasse para eles, todos iam se afastar de Naamã. E Naamã era uma pessoa muito respeitada. Só que a palavra daquela menina entrou no coração da esposa de Naamã. E entrando no coração da esposa de Naamã, chegou novamente até Naamã, para que ele ouvisse novamente a mensagem de Deus. Um homem que era escolhido verdadeiramente até pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor dera livremente aos assírios. Olha só, o tanto que é interessante. O Senhor, ele vai no oculto e no escondido. Ele sabe a tua necessidade, ele sabe a tua doença, ele sabe a tua enfermidade, ele sabe o grau de dificuldade que você não consegue buscar a Cristo. Mas Naamã, a palavra do Senhor foi até ele. E quando chegou até o coração de Naamã, Naamã não tinha como ir mais buscar para que a enfermidade seja curada. Porque a lepra, ele podia trazer até mesmo a morte. E Naamã, por esse conhecimento que a morte podia chegar até a porta da sua casa, ele foi até o rei de Israel. O tanto que quando ele chegou até o rei da Síria, o rei, ele preparou todos os aparatos. Ele escreveu uma carta e separou joias, prata, ouro, para que na cura de Naamã ele recebesse utensílios materiais para que uma enfermidade fosse curada. Olha o tanto que é interessante. E quando Naamã saiu da Síria até Israel, ele não foi até Samaria. A palavra do Senhor diz que havia em Samaria um profeta que podia curar da sua enfermidade. Naamã, ele não queria se sujeitar, se submeter a um grau menor do que ele. Porque Naamã, a palavra do Senhor diz que Naamã, ele era chefe. Ele era chefe do exército da Síria. E quando que um chefe, um homem poderoso, um homem da qual Naamã era, ele ia se sujeitar a um profeta
ele ia chegar até o profeta e ia pedir a cura. Ele não foi até o profeta, ele foi até o rei de Israel. Então interessante que quando ele pegou todos os aparatos, todos o ouro, a prata, os mantimentos e os servos deles, e levou uma comitiva até Israel. A palavra do Senhor diz que quando ele chegou até o rei, ele entregou a carta. Ele se apresentou ao rei. O rei já conhecia Naamã, porque ali já houve uma guerra, e quem foi campeão e quem venceu foi os assírios, foi Naamã. E quando Naamã se apresentou com a carta do rei da Síria, ali foi uma afronta para o rei de Israel. O rei, quando olhou e leu a carta, ele rasgou as suas vestes, porque ele disse: eu sou Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Naamã foi no lugar errado. Quantas e quantas pessoas vão no lugar errado procurar uma cura? Quantas e quantas vezes pessoas vão no lugar errado? Perdão, desculpa. Mas interessante, a palavra do Senhor diz que o profeta soube que Naamã foi até o rei de Israel pedir a cura. Ele queria ir no patamar dele. Ele não queria se sujeitar a um profeta. Ele não queria buscar a misericórdia, o milagre, o perdão para um profeta, mas sim o rei. Mas quando a palavra do Senhor diz que quando ele chegou até o rei rasgou as suas vestes, e o profeta Naamã, e o rei rasgou suas vestes, e o profeta soube e mandou dizer: traga ele até mim. E ali ele conheceu o profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava dentro da sua casa com seu servo Geazi. Geazi era um mordomo, que aonde o profeta Eliseu ia, ele ia junto. E quando chegou toda a sua comitiva, Naamã, com seus servos, e gritou: aqui que está o profeta Eliseu, que hoje vai me curar. Você pode sair da sua casa. Ele gritou. Então interessante que quando ele recebeu o mordomo Eliseu, o mordomo Geazi. Ele recebeu o mordomo, ele não recebeu diretamente o profeta. E ali ele sentiu uma afronta. Mas como assim eu venho até a sua casa para pedir uma cura? E você veio com o mordomo? Olha só. A palavra do Senhor diz que quando Geazi chegou até o profeta e disse: olha, quem está aí é o leproso Naamã. Ele está querendo a sua presença. O profeta somente disse para ele: manda ele ir até o rio para que ele seja curado. A palavra do Senhor diz que quando ele mandou ir até o rio, Naamã, ele se sentiu humilhado. Ele não queria ser curado daquela forma, a restauração dele. Enquanto o profeta mandou ele banhar até o rio, que era totalmente cheio de lama, a água barrente do rio Nilo. Olha só. E Naamã disse, porém muito se indignou e disse-lhe, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente eu sairia, pôr-se-á em pé e invocarei a mão sobre o lugar, restaurarei a lepra. Não são porventuras Abaná e farpas rios dos rios de Damasco? Melhoreis do que todas as águas de Israel? Porque a água de Israel
era a água barrenta do rio Nilo. Ele não queria entrar dentro da água e ser curado. Quantas e quantas pessoas não se sujeita a se humilhar diante do Senhor para ser curado da sua enfermidade? Naamã já estava na frente da casa do profeta. E o servo dele viu aquele alvoroço todo, o servo de Naamã, e disse: meu senhor, se mandasse você pular bananeira, você fazer qualquer coisa, o profeta, você não ia fazer? Todo já estava fazendo, já estava sabendo que ele tinha uma enfermidade. Mas só que Naamã, com seu orgulho de ser chefe do rei da Síria, chefe governante do exército do rei da Síria, ele não queria se sujeitar a ser curado dentro de um rio barrento, cheio de lama. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que quer a cura, aquele que quer o milagre, tem que sujeitar a presença de Deus. Tem que se sujeitar ao milagre do Senhor. Não é da forma que todos aqueles que querem milagre não seja da vontade deles, mas a vontade de Deus. E o Senhor, todos buscam um milagre, mas não quer buscar o Criador. Não quer buscar aquele que fez os céus e a terra. Todas as pessoas querem que o Criador se sujeite àquele que foi criado. Olha só, aquele que fez os céus e a terra tem que sujeitar à vontade do homem. Não é assim que funciona a palavra de Deus, a obra do Senhor. Mas a todos aqueles que se humilham diante de Deus, receberá a glória eterna, receberá a salvação, a cura e o milagre de Deus. Naamã, ele foi com todo o seu orgulho. Mas quando ele ouviu o servo dele mesmo dizendo aquilo: vai lá, faz como a vontade do profeta. O profeta está falando: mergulha 7 vezes para que o milagre seja acontecido sobre a sua vida. Naamã foi, murmurando, reclamando. É o que todos os mundos fazem. Pela sua enfermidade reclama: cadê Deus que não me cura? Cadê Deus que não faz o milagre na minha vida? Olha do jeito que eu estou, precisando de uma cura. Naamã era desse jeito. Naamã se sentia dessa forma. Autoritário. Tinha que ser curado da forma que ele queria. No Rio Limpo, em Damasco. Não, é assim que funciona a vontade de Deus. É da forma que o Senhor quer. E Naamã foi. Ele entrou dentro do rio. Ele começou a mergulhar. A primeiro mergulho, Naamã, ele disse: não aconteceu nada, mas era 7º mergulho. Poderia ser curado no primeiro mergulho? Claro que poderia. Mas o Senhor mandou 7 vezes mais. E no primeiro mergulho não aconteceu nada. No segundo mergulho, também não. E foi o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o último mergulho. E Naamã, a sua pele ficou igual de uma criança, limpo, restaurado e curado. O que significa a descida de Naamã? Todos nós temos que descer do pedestal, todos que nós devemos descer daquilo que se sentimos orgulhosos. Mas sim, Deus não fez, Jesus não fez de usurpação alguma, de ser igual a Deus nessa terra. Ele veio conforme humana. Ele fez conforme de servo. Ele veio para servir. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não se exaltou de maneira alguma que era filho do Deus Altíssimo, que era o próprio Deus da terra. E muitos têm, com seu orgulho elevado, e não se humilha diante do Senhor. E quando Naamã foi curado, olha só o interessante. No começo da passagem disse que ele veio com sua comitiva e ele veio com prata e ouro para pagar o milagre. Quantas e quantas pessoas entram dentro da casa do Senhor, entra achando que vai pagar certo valor e o milagre vai acontecer? Não. O milagre de Deus já foi pago na cruz do Calvário. O seu dinheiro não vale nem um centavo para a cura, para a libertação
daqueles que buscam a Deus. Não é por pagar que você recebe o milagre. É por se humilhar diante do Senhor. É por ser fiel à vontade dEle. Fiel à obra, fiel à vontade de Deus. O Senhor sabe o desejo do nosso coração. Ele sabia o desejo do coração de Naamã. Naamã queria ser curado. E ali ele achando que toda a sua riqueza que ele levou para ser pago, ele seria curado. Não. Não foi o dinheiro, não foi a prata e o ouro que Naamã levou, que ele foi curado, não. Que ele se humilhou diante do Senhor. Cada mergulho que ele deu no rio, descia o orgulho, a vaidade, o ego. Quantas e quantas vezes nós precisamos descer na presença de Deus? Quantas e quantas vezes nós temos que descer para que Deus cresça e que a gente diminua? Quantas e quantas vezes a presença de Deus ela tem que se estabelecer mais do que nós? Nós somos pequenos, nós somos servos, nós somos pequeninos diante da glória de Deus. E se a gente não se humilhar, quem seremos nós diante do Senhor para pedir uma cura e uma libertação? E nessa noite, desça igual Naamã. Não desça com orgulho, mas desça com o coração aquebrantado. Creia que o Senhor Jesus pode fazer um milagre em sua vida através de se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz, tem um ditado tão interessante, que aquele que se humilha será exaltado. Não é se humilhar diante dos homens, não. É diante do Senhor. Porque aquele que se humilha diante dos homens, eles pisam. Mas o Senhor não. Com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem misericórdia, Ele cura, Ele sara e liberta. E através dessa mensagem nessa noite, que essa mensagem venha trazer a resposta que você busca. Diante do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Através dessa mensagem de Naamã, não se esconda por trás de uma capa, não se esconda por trás de uma armadura que você é invencível, somos não. Talvez a sua armadura está te trazendo a morte, igual estava trazendo para a vida de Naamã. Ele estava sendo escravizado pela lepra, pelo pecado que ele estava carregando. O orgulho, o ego, de não se humilhar diante do Senhor. Então interessante, a menina que foi retirada para levar a palavra de Deus de cura e de libertação foi para dentro da casa dele. Foi da qual ele guerreou e foi vitorioso. Mas na verdade quem foi vitorioso foi Deus ter ganhado ele para Cristo. Ter ganhado ele, porque a palavra do Senhor diz nessa noite. Porém disse-lhe, viva o Senhor em cuja presença estou e não tomarei. Estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Disse-lhe Naamã, seja assim contudo, e desce os teus servos a uma carga e terra de um jugo e de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Oh glória! É maravilhoso aquele que se humilha diante de Deus e glorifica já o Senhor Jesus. Porque Naamã, quando ele foi curado, ele logo glorificou o nome do Senhor e ele pegou a terra onde ficava a glória de Deus. Ele pegou um pouco de terra e levou até o povo assírio, até aquela terra assíria. E ele levou e ele cultivou a palavra de Deus. E é isso que o Senhor tem levado para você hoje. A palavra do Senhor de cura e de libertação. Fique com essa mensagem, que Deus te abençoe. E a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo te prevaleça em nome de Jesus. Diminui para que o Senhor cresça cada vez mais. Diminui porque a glória do Senhor sempre estenderá sobre a tua vida. E a enfermidade que você estiver, quando você se humilhar diante do Senhor, você será curado e liberto pela presença de Deus. Guarde o seu dinheiro, que o Senhor não quer dinheiro nenhum. Ele quer que você se humilhe diante da presença dele e busque e seja fiel à obra dele. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. E nesse domingo abençoado, eu não sei da qual você está ouvindo essa mensagem hoje, mas que a glória de Deus se estabeleça sobre a sua vida e que seja fiel
aquilo que o Senhor tem te dado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.